Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar de dízimas periódicas, está lá na página 176 do livro de vocês. Em algum momento vai acontecer isso com vocês e você vai transformar uma fração em número decimal e vai acontecer de você encontrar uma dízima periódica. Até comentei já com vocês sobre isso. O 3 cabe 0 vezes no 1, coloca uma vírgula aqui e acrescenta um 0 aqui. Ele cabe 3 vezes no 10, dá 9, sobrou 1. Coloca um 0, ele cabe 3 vezes no 10, dá 9, sobrou 1. Toda hora vai sobrar a mesma coisa, tá? Se o resto se repete, significa que toda hora ele vai repetir. Vai acontecer uma vez, vai acontecer sempre. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que tem uma dízima periódica. E esse número aqui, ele vai sempre repetir. Tá? Então, o 0,3333333 vai acontecer toda hora, tá bom? Nesse caso, a gente pode anotar a resposta de duas formas, tá? Uma delas é colocando 0,3 e a reticências logo após ele, após o 3. Significa que esse 3, que é a parte decimal, ele repete toda hora. Outro jeito de você anotar é colocar o 0,3 e sobre o 3 você coloca um tracinho assim para dizer que ele está repetindo toda hora, tá? Outro exemplo, 28 quinzeavos, vamos fazer a conta aqui. Vou dividir 28 por 15. O 15 cabe uma vez no 28. Dá 15, sobra 13. Vou continuar a conta, coloco uma vírgula aqui e um 0 ali. O 15 cabe 8 vezes no 130. Se eu fizer 8 vezes 5 é 40. Vai 4. 8 vezes 1 é 8, com mais 4, 12. Sobrou 10. Coloco outro 0 aqui. O 15 cabe 6 vezes aqui no 100. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 1 é 6, vai mais 3, 9. Sobrou 10. Olha, perceba que aqui tinha sobrado 10 e aqui também sobrou 10. Significa que toda hora vai sobrar 10. Quando começa a repetir assim o resto, é porque toda hora ele vai se repetir, tá? Se você tiver na dúvida, você faz de novo. Ó. Coloca um 0 aqui. O 15 cabe 6 vezes no 100, vai dar 90 e vai sobrar novamente 10. Tenha certeza disso, tá? Você não precisa continuar a conta. Quando você percebe que o resto começou a repetir, você já para a conta na hora, tá? Então eu poderia ter parado aqui nesse 6. Beleza, eu vou indicar aqui que isso vai continuar para sempre, tá? Então aqui a gente vai ter que tomar cuidado com as respostas, porque quando a gente coloca, por exemplo, 1,86 e já coloca reticências, o que dá para entender? A gente pode pensar que o 86 está repetindo toda hora. 86, 86, 86. Não, aqui no caso é só o 6 que está repetindo. Então, é sempre mais fácil você vir e usar essa outra anotação. E colocar o tracinho aqui em cima. E agora não confunde, é sempre o 6 que está repetindo, tá? Ok, a gente chama isso daqui de dízima periódica e isso de dízima periódica. As duas são dízimas periódicas. Só que a diferença é que essa é uma dízima periódica simples e essa é uma dízima periódica composta. Você consegue identificar qual que é a diferença das duas? Você deve estar pensando, aqui só um número repete. Aqui tem dois números e um deles está repetindo também, tá? Só um número repete, mas tem dois números na parte decimal, tá? É isso mesmo que define se ela é uma dízima periódica simples, nesse caso, ou se ela é uma dízima periódica composta, como nesse outro caso aqui, tá? O que não muda nas duas é que essa parte que repete, ela é chamada de período, tá? Então, esse é o período da dízima, dessa dízima periódica, o 6 é o período, e esse daqui é o período dessa outra dízima aqui, tá? Ela é simples porque toda a parte decimal dela repete, e essa é composta porque nem toda a parte decimal dela repete, o 8 não repete, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Aqui
Aqui mais dois exemplos para falar de dízima periódica simples e composta, tá? A gente vai tentar dividir aqui 211 por 90, tá? Pausa o vídeo e tenta resolver, tenta transformar as duas numa dízima periódica para ver o resultado, tá bom? Depois dá uma conferida aqui no que eu fiz. Então, o 90 ele vai caber duas vezes aqui no 211, dá 180. Eu tenho 211, tiro 180, tá sobrando 31. Ok. Vou colocar uma vírgula aqui, um zero aqui. Quantas vezes o 90 cabe no 310? Eu sei que 3 vezes 9 dá 27, então aqui vai dar 270. E vai sobrar 40. Coloca um zero. O 9 vai caber, o 90 vai caber quantas vezes aqui no 40? Olha, 4 vezes 9 dá 36. Então, 4 vezes 90 vai dar 360. E sobrou 40 novamente, olha. Tinha aparecido um 40 no resto aqui. E apareceu um 40 de volta aqui. Então significa que toda hora vai repetir um 4 aqui. Por mais que você continue a conta, sempre vai aparecer um 4. Tá? Então a nossa resposta aqui é 2,34 e um tracinho em cima do 4. O 4 é o período, é uma dízima periódica composta, porque nem todo número se repete. E só, tá? A gente transformou então um número decimal, uma fração, em um número decimal que é uma dízima periódica. Agora os 5 sétimos vai dar um pouco mais de trabalho. Pausa, tenta fazer e veja o que você consegue chegar, tá? Eu vou apagar isso daqui. Muito bem. Vamos fazer essa conta aqui. 5 sobre 7. 5 dividido por 7. O 7 cabe 0 vezes no 5, vírgula aqui, 0 ali. O 7 vezes 7 dá 49, então ele vai caber 7 vezes, dá 49. Sobrou 1. Coloca um 0, cabe uma vez, dá 7, sobrou 3. Coloca um 0, dá 4. Dá 35. Sobrou 5. Baixa um 0. Opa, cheguei no 50 de volta. Olha, aqui é o ponto que vai começar a repetir. Se eu colocar aqui 7 outra vez, vai dar 49 e vai sobrar 1. Então, você vai resolvendo até você encontrar um resultado que seja, um resto que seja igual. Tá? Então, por mais cansativo que seja, a gente chegou aqui na resposta. Tá? Esse 7 não precisa. E a partir de agora, toda essa parte ela vai repetir. Esse é o período. Então nem vou me dar o trabalho de colocar ali as reticências. Vou direto para a resposta. Aqui deu 0,71428,5. E esse é o período da minha dízima. Tá? Essa deu trabalho, né? Aí, em alguns casos, pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho. Mas nem sempre isso vai acontecer, eu prometo, tá bom? Só retomando aqui, então, apesar de ter esse monte de números aqui, toda essa parte toda essa parte decimal, ela repete. Então, essa é uma dízima periódica simples. Por mais trabalho que tenha dado, por mais complexa que seja, ela é uma dízima periódica simples porque a parte decimal toda repete. E essa é uma dízima periódica composta porque nem toda a parte decimal repete, tá bom?